Faltam menos de 3 meses para a prova da ESA e eu sei que tem uma galera desesperada pensando, pô, mas será que vai dar tempo de fechar o edital? Será que eu consigo ver tudo antes do dia da prova? E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês o que eu faria no seu lugar. E para isso eu preciso traçar diferentes perfis, porque eu entendo que nem todo mundo está no mesmo estágio. Existem diferentes processos, tem a galera que já fechou o edital, o que essa galera precisa fazer? Tem a galera que não fechou, nem vai dar tempo de fechar, e tem a galera que está pensando naquela paranoia, porra, será que vai dar? Será que não vai? O que eu tenho que fazer? A prova mudou? No vídeo de hoje, fica até o final porque eu vou revelar a solução para o problema de cada um dos senhores, tá? Então fica de olho. Para quem tá chegando agora aqui no canal, deixa o dedo no like, claro, se inscreve para você não perder nada, nenhum conteúdo do melhor canal para ESA do YouTube. Vamos lá, rapaziada, vamos pensar aqui e imaginar juntos as situações dos senhores. Vamos lá, para você que fez a prova da ESA no ano passado e foi reprovado, ou para você que tenha iniciado os seus estudos no ano passado, no início desse ano, eu imagino que para você tá mais de boa. Pressãozinha 12/8, filhão. Por que pressão 12/8? Porque, cara, se você se organizou bem, se você se planejou bem, tem tudo para fechar o edital, se é que você já não fechou e viu todos os assuntos possíveis, tá? Se não fechou, tá aí prestes a fechar. Então, nesse caso, para esse tipo de pessoa, eu recomendo que, para quem ainda não fechou, mantenha ali o ritmo, mantenha a constância para fechar o quanto antes, para depois você começar a sua revisão para a prova. Isso não significa que você não deve revisar aí enquanto você está aprendendo novos conteúdos. Não, eu recomendo que você sempre faça revisões. E aí que tá, pô, mas como é que eu vou fazer essas revisões, mestre? Eu vou fazer essa revisão com resuminho colorido? É com isso que eu vou fazer? Claro que não. Aliás, você até pode ter um resumo ali ou outro para ter uma noção teórica, mas, cara, falando de matemática especificamente, onde você vai revisar com eficiência para você não esquecer é justamente dentro de questões. E não são quaisquer questões, porque não adianta, cara, você ficar chovendo no molhado. Pô, mas chover no molhado, redundante, pois é você fazendo essas mesmas questões de sempre. Se você pegar para fazer a mesma questão, se você pegar e ficar repetindo os mesmos exercícios, cara, isso não vai te fazer evoluir, não vai fazer você pensar. Porque às vezes você fica numa situação acomodada. Que situação acomodada é essa? Que você pega uma questão e, pô, refaz. É isso mesmo. Se você não sabe fazer, tem que refazer até que ela entrar na sua cabeça. Ok. Mas se você não varia o estímulo, às vezes você nem aprendeu, você só decorou como faz. E, cara, quando você decora como faz e percebe que vem outra que é diferente, você não vai saber fazer. Então, você precisa aprender a pensar para que quando vem algo inédito, aí sim você vai conseguir desenvolver, porque é isso que vai acontecer lá no dia da sua prova. Aliás, nem tanto assim, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, tá? Então, cara, você tem que se preocupar em fazer muitas questões para realmente fazer uma revisão ali de maneira eficiente. Ah, eu posso fazer prova antiga? Sim, a prova antiga é uma forma de você revisar, mas eu acredito que ainda não seja o momento, tá? Isso aí você deixa um pouquinho mais para frente. A sua revisão agora deve ser baseada em assuntos específicos. Como assim assuntos específicos? Quando você para e pensa, pô, tem bastante tempo que eu vi função quadrática, tem bastante tempo que eu vi função exponencial, tem bastante tempo que eu vi análise combinatória, eu preciso revisar. Pronto, você vai lá, monta uma listinha daqueles assuntos e revisa, tá bom? Então, vai fazendo essas revisões pontuais para você ter os assuntos frescos na sua cabeça. Agora, vamos lá. Vamos para a galera que começou tardiamente, ou seja, para o cara que começou quando saiu o edital da ESA ou um pouquinho depois do edital, então vamos colocar aí nos meses de abril, para quem começou e faz pouco tempo, cerca de 2 meses, em maio. Olha só, para quem começou em maio, não é mesmo? Que, porra, chegou atrasado. Para quem já é aluno da tropa, já tá ligado o que tem que fazer, porque tem lá o nosso cronograma para você fechar todo o edital ali com uma semana de antecedência até a prova da ESA, então não tem estresse, é só você seguir o que está lá na plataforma. Agora, para você que ainda não é nosso aluno, filho, vamos lá, eu vou falar o que eu faria no seu lugar. Filhão, vamos ser bem sinceros aqui. Dificilmente você vai conseguir ver todo o conteúdo do edital até a prova da ESA. Fato, realidade. Ah, mas é que eu queria ver tudo. Pois é, se você realmente quisesse ver tudo, você tinha que ter começado antes, não tinha que ter deixado para depois. Mas calma, nem tudo tá perdido não, filho, nem tudo tá perdido não. Calma que eu tenho a solução para você, fica de boa aí. Vamos lá, o que você deve fazer então? Você tem que entender que deve trilhar uma nova rota, deve trilhar um novo caminho, porque desse jeito, nessa velocidade, além de você não ver tudo, você não vai ver uma quantidade suficiente para você conseguir acertar o mínimo para passar. Então, vamos lá, a prova da ESA, ela tem assuntos clássicos. O que significa assuntos clássicos? Cara, todo ano aparece.
todo ano aparece na prova da ESA certos tipos de questões. Por exemplo, na prova do ano passado, apesar de terem aparecido assuntos que não eram de costume, como por exemplo, PG, hipérbole, binômio de Newton, caíram sim as questões que, todo ano aparecem. Então, vamos lá, geometria espacial cai com frequência. Inclusive, ano passado eu falei que caíram 2 questões de geometria espacial. Caíram 2 questões de probabilidade. Caiu questão de análise combinatória. Caiu questão de trigonometria. Então, só aqui, cara, só aqui já foram 6 questões. E no ano passado, pessoas acertando 6 questões, garantindo uma boa pontuação nas outras disciplinas, digo 6 questões de matemática garantindo nas outras disciplinas, conseguiu se classificar na primeira lista. Ou seja, apesar de esses assuntos aparecerem na prova, eles não foram necessários para que a pessoa conseguisse se classificar. Porque caso ela garantisse naqueles que mais caem, dava certo, dava jeito também. Ah, quer dizer então que esse ano, se aparecer esses assuntos aí malucos, é só fazer a mesma coisa? Não, aí que tá. E você tem que tomar um cuidado. Sabe por que não? Porque esse ano eu espero, e eu acredito que exatamente isso vai acontecer, os candidatos eles vão se preparar de uma maneira melhor. E quando eu digo se preparar de uma maneira melhor, é esperar justamente essas questões, de assuntos que não são tão recorrentes assim. Aí você fala assim, pô, mestre, então agora já era, pô. Como é que eu vou, pegar esses assuntos aí para aprender? Calma, filho, olha só. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que ver os assuntos clássicos, aqueles que sempre caem. Então, vou recapitular aqui para você que não tá ligado, já fiz um vídeo atualizado, vou deixar um card aqui para depois você assistir. Mas vamos lá. Análise combinatória, temos geometria espacial, geometria plana, trigonometria, probabilidade. Então, esses assuntos, cara, você tem que ir para a prova sabendo. Não tem condição de você ir fazer a prova dessa e não saber desses conteúdos, tá bom? Agora, aqueles em que tem menor frequência, não é que você não vai estudar. Não estou falando isso. Você vai sim estudar. Agora, a forma como você vai estudar é diferente. Nesses aqui que eu disse anteriormente, cara, questão até não acaba mais. Agora, em certos específicos, você tem que saber como estudar, saber como essas questões vão cair na sua prova. Quais são os jeitos? Porque, basicamente, rapaziada, no dia da sua prova, não é que, o cara ali que está fazendo a prova de matemática 10, ele inventou a matemática. Não, ele não inventou a matemática, não. Assim como eu também não inventei. Por quê? A gente aprendeu a matemática e aqui entrega para você da maneira mais chegada, mais didática possível, do jeito mais simples para você aprender e não ter dificuldade. Então o cara que vai fazer a prova lá, do mesmo jeito, ele não inventou a matemática. Ele vai ver modelos, padrões de questões, dos assuntos que estão ali presentes no edital, vai elaborar e vai jogar na sua prova. E assim, a ideia de você aprender matemática consiste justamente nisso, de você entender padrões de questões. Porque quando você entende como se faz, filho, você vai perceber que vai chegar num determinado momento, você vai falar, pô, mas isso aqui eu já vi, isso aqui eu também já vi, isso aqui eu também já vi. E quando você chega nesse patamar, esquece, ninguém pode te parar. E nesses assuntos que têm menos frequência, PG, binômio, hipérbole e por aí vai, também acontece isso. Também existem padrões. Quer ver? Cara, no ano passado eu fiz um vídeo, tá aqui no YouTube, que eu falei, olha só, se cair PG, só pode cair ele de 4 jeitos diferentes, tá? E aí eu cito lá, eu falei, termo geral, soma dos termos, propriedade do termo do meio. Só que nessa soma dos termos você tem dois tipos, finito e infinito. Ano passado que o PG caiu, o que que era? Era termo geral. Então assim, cara, binômios de Newton, a questão de binômios de Newton, eu acertei, eu cravei a questão no premonição, com os mesmos valores, exatamente tudo igual. Então assim, cara, existem sim caminhos e meios de você aprender esses assuntos tão mais chatos, de maneira mais rápida, só que você precisa ser assertivo. Você precisa entender como é que esses assuntos, eles vão cair na sua prova. E a partir disso, o cara vai lá e elabora as questões. Agora, quer dizer então que é tudo questão que já apareceu anteriormente? Praticamente isso. Porque o que que muda? O que que muda é uma historinha ou outra, um enunciado que ele vai colocar o enunciado ali na sua forma diferente, mas o raciocínio para desenvolver, ele é igual. O que vai mudar é o número. E número é matemática básica. É você saber somar, subtrair, multiplicar e dividir. Então, o que que eu quero dizer com tudo isso? Filhão, para você que está atrasado, que sabe que não vai dar para fechar, você tem que ter um novo tipo de postura, um novo tipo de abordagem. E olha só, sinceramente, cara, o mínimo que você tem que fazer para ser aprovado, tá? É parar de preguiça. É parar de preguiça e prestar atenção no que eu tô falando aqui para você agora, porque tu já cagou o ano inteiro
A única coisa que pode salvar a sua aprovação é você botar um pouquinho de saco, um pouquinho de paciência para passar na prova esse ano, é estar presente aqui comigo numa live que eu vou fazer mostrando a prova da ESA de matemática de 2025. Filhão, na quinta-feira agora, eu vou fazer a live Premonição ESA 4.0. Quem estava na live do ano passado sabe, cara, eu entreguei questões da prova e esse ano eu vou fazer de novo, gratuitamente para você. E além disso, cara, eu ainda vou te entregar uma apostila com questões inéditas de graça para você treinar. Mas para você pegar essa apostila aqui, você tem que clicar aqui no link que eu vou deixar no comentário fixado. Clica no link, entra no grupo para você pegar e ter acesso a essa apostila com as questões que estarão na sua prova em 2025. Filhão, é de graça. É oportunidade para você conseguir direcionar os seus estudos, porque eu vou mostrar como os assuntos clássicos que estarão esse ano e os possíveis assuntos, aqueles que a galera, pô, mas será que isso aqui cai? Eu preciso realmente estudar? Filhão, olha só, você precisa estudar. Agora você tem que estudar do jeito certo e ser assertivo. Por quê? Porque você precisa ser assertivo, você tem pouco tempo. E com esse pouco tempo, você tem que estudar aquilo que vai cair, caso caia daquele assunto. Então, eu vou mostrar também como esses assuntos mais improváveis podem aparecer na sua prova para você não ser surpreendido e conseguir conquistar a sua classificação. Agora, o mínimo, né, meu filho, é você clicar aqui no comentário fixado, fazer a sua inscrição, entrar no grupo e estar presente nessa live para você poder ter o mínimo de chance para passar na ESA esse ano. Gostou do vídeo de hoje? Filho, deixa o like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários o que você espera e o que você tem feito nessa reta final. E, cara, te espero na quinta-feira. Quinta-feira é a tua salvação da tua aprovação.